Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre iniciação científica. Então, no dia de hoje, eu vou abordar o problema de pesquisa e as hipóteses que acompanham esse problema no processo de pesquisa, certo? Meu nome é Lucimar Alberto, você já me conhece de outros vídeos, e se você não me conhece, então está me conhecendo a partir de agora. E eu quero também te convidar a deixar a sua curtida, deixar seu comentário com crítica, com sugestão, com elogio, se achar que couber aqui um elogio ao que eu estou fazendo, não é? E também convidá-lo tanto a se inscrever no canal para dar aquele apoio, certo? Como a compartilhar esse material com colegas teus que tu, por acaso, entenda que possam ter interesse nesse material, ou mesmo com alunos que você esteja orientando, assim, que você entenda que talvez seja oportuno que eles tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa conversa. Deixa eu só trocar aqui o cenário. Muito bem, na tela o problema de pesquisa. Só deixa eu conferir uma coisinha antes, tudo certinho, ok, seguimos então. O problema de pesquisa é a pergunta que vai nortear o nosso processo de investigação, não é? É a dúvida que nós vamos investigar. Eu coloco na tela sempre, falo para os meus alunos que se trata de uma frase interrogativa, querendo com um ponto de interrogação, porque a gente vê muitas vezes que eles acham que uma pergunta indireta é um problema de pesquisa, e não. O problema de pesquisa ele precisa ser uma pergunta com ponto de interrogação no final, bem declarado, de fato a dúvida que eles têm sobre o tema, não é? É o coração da pesquisa, é o que move o pesquisador, é a curiosidade que faz com que a gente vá atrás de informações para entender melhor aquele ponto, certo? E nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder pensar isso melhor, como que isso se articula com o tema, como que isso se articula com as próprias hipóteses, certo? E nos vídeos futuros, nos próximos, eu vou mostrar como esse problema, essas hipóteses, acabam se articulando também com os objetivos de pesquisa e como esses objetivos vão interferir lá adiante na nossa metodologia, porque as coisas estão todas amarradas, todas conectadas, e eu espero que isso comece a fazer mais sentido, ficar mais evidente para você a partir de agora, ok? Seguimos então. Aqui eu trago um exemplo, dentro dessa lógica assim, de delimitação do tema, das ciências humanas. A gente tem muitos temas nas ciências humanas. Aqui eu trago 3 exemplos: globalização, migrações e guerras. Esses pontos de interrogação, dentro de cada um dos círculos, são as dúvidas, são os questionamentos que eu posso fazer sobre cada um desses temas. Não é? A globalização, ou melhor, as migrações, agora com toda essa vinda de venezuelanos para a nossa cidade aqui em Montenegro, Rio Grande do Sul, e o Brasil de uma forma mais ampla também, pode suscitar assim, muitos questionamentos dos nossos alunos sobre esse tema, sobre esse assunto. Então a gente vai ter muitas dúvidas dentro desse tema migrações. A gente vai pincelar uma só. Nos nossos processos de pesquisa, o problema vai ser sempre uma única pergunta. Lembrem, estamos falando sobre educação básica, não é? Então, se tiver uma boa pergunta, ela for bem construída, gerar boas hipóteses, a gente vai conseguir construir um bom processo de pesquisa. Vamos deixar questões mais elaboradas, vários questionamentos, para etapas mais adiante nesse processo de pesquisa, certo? Então a gente vai ter uma questão só. Aqui nesse exemplo que eu estou apresentando, para a gente começar a pensar um pouco essa lógica da construção do problema de pesquisa, eu trago a matemática como uma grande área, não é? Dentro dessa grande área da matemática, eu vou ter as formas geométricas, a geometria e as formas geométricas dentro então, da geometria. E dentro desse subtema, chamamos assim, das formas geométricas, eu poderia colocar como um problema de pesquisa, uma investigação, daqui a pouco poderia ser minha dúvida, quais são as formas geométricas mais utilizadas nas construções em Montenegro? Eu não faço ideia qual o formato das casas, não é? São os triângulos dos telhados, são os retângulos das casas, enfim. Eu não sei, eu quando fazia o desenho da casinha, eu fazia um quadrado, um triângulo, mais um retângulo do lado, tentando simular uma casa. Mas quais são as formas geométricas? Não sei. Cabe uma investigação? Não sei se cabe. Aqui eu trago esse exemplo para a gente começar a pensar essa relação do tema, a delimitação do tema, através do próprio problema de pesquisa, certo? Aqui eu trago
dando sequência a essa ideia, 3 exemplos. Vejam que na primeira coluna eu tenho sempre água. O tema geral é água. O subtema é consumo de água. Ok? E dentro ali, na terceira coluna, eu tenho, na verdade, 3 perguntas diferentes. Porque cada uma dessas perguntas poderia me gerar um tipo de pesquisa totalmente diferente para outros encaminhamentos. Se não, vejamos. Quanta água consumida pelos alunos da MEF São Sebastião? Isso vai me gerar um tipo de procedimento. Quanta água? Vou ter que medir quantidade. Quanta água é gasta com a limpeza da MEF São Sebastião? Eu ainda estou falando sobre medição, mas percebam que não é mais água que as pessoas consomem, que elas tomam. Agora é água, obviamente que elas consomem também, mas limpando a escola. É outro tipo de gasto, é outro tipo de procedimento, correto? E qual turno escolar da escola consome mais água? Eu não sei qual consome mais água. É uma pergunta que pode parecer simples, boba. Sim, mas naquela lógica de ser um tema que tem a relação com a nossa comunidade, com a realidade dos alunos, que é algo mais próximo deles do que quem toma mais água na escola, se é o pessoal da manhã ou o pessoal da tarde, não é? Ou outro tema de sala de aula, outra dúvida de sala de aula. Percebam, quando eu falo que precisam ser questões, temas, assuntos que precisam, que podem ser assuntos assim, da vivência deles, são coisas simples como essas. Porque é um processo de aprender a fazer o processo de pesquisa. A gente não vai, infelizmente, encontrar cura para todas as doenças do mundo. A gente vai aprender o uso do método científico, não é? Avançando, o que o problema de pesquisa não é? Ele não é as dificuldades que aconteceram para fazer a pesquisa. Isso ele não é. Ele não é também as brigas que ocorrem entre os colegas ou outras situações durante o processo. Porque sempre dá briga, né? Você que já está nessa caminhada há mais tempo, assim como eu, você sabe que em algum momento o grupo quer se separar, quer se dividir e dá rolo, né? Sempre dá. Ou a falta de texto sobre o assunto. Professor, eu quero pesquisar pecuária aqui em Montenegro, mas eu não achei nada na internet. É possível que não ache mesmo. Ou ache pouquíssima coisa. Aí isso é um problema de pesquisa? Não, isso é um problema do processo de pesquisar. Mas não é um problema de pesquisa. Não é? Eu coloco isso assim em tela porque já aconteceu de chegar em apresentação em sala de aula, eu perguntar, aí o problema de pesquisa qual foi? Professor, o problema é que a gente não achou nada sobre o assunto. Não é bem esse o problema que a gente está falando, tá? Aqui eu estou retomando um exemplo que eu trabalhei no último vídeo, sobre a delimitação do tema, né? Que eu falei sobre os celulares no Brasil, celulares no Montenegro. Eu fui direcionando para uma escola, fui direcionando para os adolescentes da escola e fui limitando os alunos do 8º e 9º ano. Percebo que aquele movimento de afunilar, certo? E como tema, então, eu fechei o uso de celulares entre adolescentes do 8º e 9º ano da MF Helena Pitã. E aqui eu estou trazendo mais 2 exemplos de problemas de pesquisa. Primeiro deles, se o tema fosse esse que eu estou elencando dessa primeira coluna, não é sobre o uso de celulares entre os alunos da MF Helena Pitã, os alunos do 8º e 9º ano, a primeira pergunta, que seria um problema de pesquisa, poderia ser o seguinte: para quais atividades os alunos do 8º e 9º ano da MF Helena Pitã mais utilizam seus telefones celulares? Eu não sei. Com certeza eu não sei. A gente vai ver agora em seguida que tem algumas respostas possíveis, mas vamos ver primeiro os problemas, as perguntas aqui, né? O outro problema, a outra pergunta: o uso de celulares pelos alunos do 8º e 9º ano da MF Helena Pitã está atrapalhando a sua rotina de estudos? Como professor, eu até tenho uma pré-resposta, tenho uma hipótese, que é o nosso próximo tema, mas eu não tenho certeza, porque eu precisaria verificar de fato se isso está atrapalhando ou não, não é? Ou seja, efetuar a pesquisa. Retomando, o problema, ele é uma pergunta. Sempre é uma pergunta. O problema, por ser uma pergunta, ele vai terminar com o ganchinho aquele, né? O ponto de interrogação. O problema representa sempre um corte, uma delimitação do tema da pesquisa. E é sempre um único problema, uma única pergunta por projeto.
por pesquisa, certo? Vamos nos concentrar em fazer uma boa pergunta para o nosso processo de pesquisa. E aproveitando que eu já estou encerrando aqui a parte do problema, eu quero te convidar mais uma vez então para se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário, colocar sua dúvida, mandar esse material para algum colega que ele pode acabar sendo útil para alguém, tá bom? Dá aquela força para a gente que eu agradeço. Estamos aqui na batalha. Vamos falar das hipóteses agora. Significado de hipóteses: suposição, conjectura, para dar uma palavra bonita. Vamos trocar para o popular? É o que eu acho. Aquilo que eu não tenho certeza. Eu acho que é tal coisa. Eu acredito que tal coisa. Mas você, Marco, tem certeza? Não, certeza eu não tenho. Só acho. O que eu acho é a minha hipótese. Ou seja, são as respostas que eu tenho para o problema de pesquisa, para a minha dúvida, antes de começar o processo de pesquisa. Por isso, quando os alunos me perguntam, professor, posso usar o telefone celular para fazer o trabalho, nessa etapa? Eu disse, gente, não precisa. Não precisa de celular para escrever justificativa, não precisa de celular para pensar o problema, não precisa de celular para escrever as hipóteses, não precisa de celular de internet para escrever os objetivos. Diretamente não. Ah, mas eu vou usar para ter uma ideia. Tá, tudo bem, dá para negociar, mas percebam, são essas partes iniciais diz respeito ao que eu quero saber. Então eu preciso pensar por minha própria conta e risco. E dá um trabalho grandão pensar, gente. É cansativo, dá dor de cabeça, eu sei. Quando eu quero atrapalhar os meus alunos bastante, eu proponho atividade de pesquisa assim. Para além do processo de iniciação científica, eu proponho atividades assim. Hoje a gente vai pensar um problema, duas hipóteses e objetivo para isso aqui. Dá uma canseira na galera. Então, precisa de celular agora? Ainda não. Nem computador, nem internet. Precisa usar a cabeça. Problema versus hipótese. Um exemplo. Eu falei antes das turmas consumo de água, né? Lá da EMF São Sebastião, que mais qual eu trabalhei em São Sebastião do Caí, ali no centro da cidade. A pergunta, então, que eu escolhi, por exemplo, quais turmas da EMF São Sebastião consomem mais água durante o dia? Não faço ideia. Hipóteses. Eu acredito, poderia trocar por acho. Eu acho, mas eu acho que fica feio, então, eu acredito que, tem dois Qs ali, um está sobrando. Quanto mais velhos, mais adultos, né, quanto maiores forem esses alunos, mais água eles consomem. Faz sentido? Faz. Tem certeza? Não. Vou ter que verificar, por isso é uma hipótese. Também penso que o consumo de água será maior entre os alunos que estudam à tarde, que geralmente tem temperaturas maiores, do que entre aqueles que estudam durante a manhã, que tem temperaturas mais amenas. Tenho certeza? Também não. Mas faz sentido. E se os alunos maiores estudam de manhã e os menores da tarde? Será que de manhã vai tomar mais água? Mas de manhã não é tão quente. E aí, tenho certeza? Não tenho. Por isso é o que eu acho, são as minhas hipóteses. Aquilo que eu vou precisar confirmar com o processo de pesquisa. Retomando, as hipóteses são as nossas respostas antes de fazer a pesquisa. As hipóteses são as respostas ao nosso problema, à dúvida que a gente quer investigar. Certo? E são frases afirmativas, né? Se eu disse que o problema de pesquisa vai terminar com um ganchinho, né, com ponto de interrogação, as nossas hipóteses são frases afirmativas, terminam com ponto final. Certo? Seguindo aqui, nós temos eu tenho outros exemplos. Voltando àquele exemplo lá da Lena Pitana dos celulares. O tema, os celulares entre adolescentes, é o mesmo tema. O problema, então, é o mesmo de antes. Quais atividades os alunos do 8º ano do EMF Lena Pitana mais utilizam seus telefones celulares? Eu não tenho certeza, mas eu coloquei duas hipóteses ali. Os telefones são utilizados para acesso às redes sociais e aplicativos de comunicação. WhatsApp, Telegram, essas outras coisas que por acaso possam estar surgindo agora. Os telefones são utilizados também para assistir vídeos e jogar online. Tem certeza se é isso? Não. É bem possível que seja? É bem possível, mas eu não tenho certeza. Talvez pode mudar entre o 8º de um perfil, o 9º é outro. Se for em outra escola, o fato de eu investigar na Lena Pitana não significa que no Steigleder, 300 metros, seja na EMF José Pedro Steigleder, seja o mesmo resultado,
ou na Maria Josefa, onde eu trabalho, que é uma escola de área rural, ou na MFT Uvino. Perfis diferentes, usos diferentes. Então eu tenho que investigar para saber. Por isso que nunca tem problema quando dois grupos na mesma sala querem fazer o mesmo processo de pesquisa, o mesmo tema de pesquisa. Porque como são pessoas diferentes, vai acabar indo para lugares diferentes. São escolhas que cada grupo vai fazer. Aqui, então, mais um exemplo. Sobre os celulares, se está atrapalhando a rotina de estudos ou não. Acreditamos que não, porque a proibição das escolas, que com a proibição, eles deixaram de ser utilizados nas aulas. É uma hipótese. Não tenho certeza. Também entendemos, estou colocando no plural, porque é um grupo que está pesquisando, que essa proibição trouxe maior conscientização sobre os problemas que os celulares causam. É verdade? Não sei. Não faço ideia. O que eu sei é que se eu não investigar, eu não tenho como saber. Certo? Retomando, o problema é o que eu pretendo investigar. Deixa eu sair aqui dessa tela. O problema é o que eu pretendo investigar e as hipóteses são aquilo que eu acho antes de fazer o processo de pesquisa, ok? Ficou com dúvida? Escreve nos comentários, encaminha mensagem, quem tem meu contato. Gostou do vídeo? Compartilha com os colegas, deixa a curtida, deixa um comentário de apoio, uma crítica, se quiser deixar uma crítica, fica muito à vontade. E se não te inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, dar essa ajuda aqui pro rapaz, aqui, pra esse jovem senhor já de barba branca, né? Que toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Próximo vídeo, na próxima semana, vou estar tratando então dos objetivos e começar a amarrar objetivos, hipóteses, problema com a metodologia. A gente começa a dar forma a essa preparação do processo de pesquisa, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima semana. Aquele abraço, muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!